6h25, o ministro Marcelo Queiroga já está no Ministério da Saúde posicionado para falar sobre o programa de vacinação, o plano de vacinação para o ano que vem contra o novo coronavírus. Doutor Marcelo Queiroga. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Ministério da Saúde. Nós gostaríamos de conversar um pouco com vocês sobre o planejamento da nossa campanha de imunização contra a Covid-19 no ano de 2022. Primeiramente, eu gostaria de dizer, que todos já sabemos, que vivemos hoje, no mês de outubro, um cenário sanitário bem mais controlado em relação à pandemia da Covid-19, que é uma emergência de saúde pública internacional. Nos últimos 7 dias, a média móvel de óbitos ela foi inferior a 450 óbitos por dia. Quando eu assumi o Ministério, há cerca de 180 dias, houve dias que nós tivemos, infelizmente, mais de 4.000 óbitos. Isso dada a gravidade dessa doença, da Covid-19, sobretudo aqueles casos com síndromes respiratórias agudas graves. E todos nós sabemos que hoje nós temos um cenário epidemiológico mais confortável, o nosso sistema de saúde está respondendo de forma adequada às necessidades. Todavia, é muito importante registrar a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam os seus entes queridos decorrente dessa doença, cerca de 600.000 óbitos no Brasil, aqueles também que adquiriram a doença e conseguiram se recuperar, mas também ficaram com consequências, com sequelas. Nós somos solidários a essas pessoas e trabalhamos fortemente para que o nosso sistema de saúde consiga dar as respostas necessárias e diminuir o sofrimento em decorrência dessa doença e também nos sentimos parceiros na solidariedade aos familiares e a todos os brasileiros em função da pandemia da Covid-19. Hoje nós temos uma esperança para conter o caráter pandêmico dessa doença, que é a vacina. A vacina contra a Covid-19 é fruto do esforço da ciência. Nunca se fez uma vacina em tão pouco tempo. Os resultados já estão aí. O Brasil adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas no ano de 2020. Isso começou em maio, com pesquisas, com parcerias que foram firmadas entre a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz, que resultou na bem-sucedida transferência de tecnologia para produzir vacinas com IFA nacional na Fundação Oswaldo Cruz. O Brasil também adquiriu vacinas do Instituto Butantan, com IFA originário da China, vacinas, portanto, produzidas no Brasil, e fez acordos com, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, através da iniciativa COVAX Facility, para a cobertura de 10% da nossa população, cerca de 42 milhões de doses, acordos com farmacêuticas multinacionais, como a Pfizer, 200 milhões de doses, com a Janssen, 38 milhões de doses. Isso fez com que a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19 fosse a maior campanha de vacinação que o Brasil já registrou em todos os tempos. Hoje nós temos mais de 90% da nossa população adulta vacinada com uma dose, mais de 60% da população adulta vacinada com 2 doses. Já iniciamos uma dose adicional nos idosos acima de 60 anos e uma dose de reforço em todos os profissionais de saúde. Isso no mês de outubro. Nossa campanha iniciou em janeiro, logo que a primeira vacina obteve o registro emergencial. Então, isso é a prova concreta da força do nosso Sistema Único de Saúde, do nosso Programa Nacional de Imunização e a capacidade das nossas salas de vacinação, mais de 38 mil, vacinarem até 2.400.000 brasileiros todos os dias. Então, com isso, eu quero assegurar a todos os brasileiros que nos assistem nesse momento que estamos ainda mais fortes para, no ano de 2022,
fazer uma campanha mais bem consolidada ainda, porque o nosso preparo em 2002 nos conferiu experiência em 2021 e nos conferiu capacidade do país produzir vacinas com IFA nacional e até atrair indústrias como a Pfizer para instalar plantas em parceria com a indústria nacional. Então, o cenário é um cenário muito positivo e que me permite, como ministro da Saúde, assegurar que os brasileiros terão uma campanha muito eficiente em 2022, ano esse que, com a ajuda de todos nós, será o ano do fim da pandemia da Covid-19. Então, nós já temos adquiridas para o ano de 2022, adquiridas ou em tratativas avançadas, 354 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Rodrigo Cruz estava falando comigo agora, cheguei agora do Piauí, onde nós inauguramos diversos equipamentos no Hospital Universitário. Nós já fechamos com a Pfizer um contrato para mais 100 milhões de doses no ano de 2022, com a perspectiva de mais 50 milhões de doses, se for o caso. Isso já está tratado com a Pfizer. Há também 120 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o primeiro semestre, com a possibilidade de mais 60 milhões para o segundo semestre. E ainda temos um saldo de 134 milhões de doses que foram adquiridas no ano de 2021. Eu gostaria de destacar a vocês que o mundo ainda não sabe qual é a forma mais adequada para a vacinação em 2022. E nós temos vacinas ainda sendo desenvolvidas com plataformas inovadoras, como o caso da vacina Clover, que teve um estudo em fase 3 aqui no Brasil, que pode obter registro definitivo na Anvisa. A própria vacina da Pfizer, que nós fizemos aqui esse acordo, está previsto, entre aspas, uma atualização dessa vacina para que ela tenha mais eficácia contra variantes do vírus, como a variante Gama e a variante Delta. Nós sabemos que essas vacinas que temos hoje, elas foram produzidas com base na cepa de Wuhan. Não é? E de lá para cá houve variantes, variante alfa, variante beta, variante gama, variante delta, variante lambda, variante mi. Então, podem surgir variantes e a indústria farmacêutica, de acordo com as pesquisas, tem respondido com produção de vacinas que garantam a eficácia, a efetividade. Né? O Brasil também, em 2021, por determinação do ministro da Saúde, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia avaliou 2 vacinas e que têm um registro definitivo na Anvisa. Essas vacinas são a vacina Comirnaty e a vacina da AstraZeneca. Essas vacinas já estão incorporadas ao SUS. Não é? E o estudo que a Comissão Nacional de Tecnologia aprovou mostra que essas 2 vacinas elas são muito custo-efetivas e elas criam um impacto decremental no orçamento da ordem de 150 bilhões de reais quando nós estimamos um tempo horizonte de 5 anos. Então, vacinar a população contra a Covid-19, além de salvar vidas, é muito custo-efetivo para o nosso sistema de saúde. Qualquer vacina fora do ambiente de emergência sanitária, ou qualquer produto, qualquer insumo, qualquer medicamento, é necessário ter registro definitivo na Anvisa. Então, portanto, o Ministério da Saúde prioriza as vacinas que têm registro definitivo na Anvisa, e as 2 são, vou repetir, a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca. Se outra vacina, como por exemplo a vacina da Coronavac, lograr o registro definitivo na Anvisa, pode ser considerada. Precisa ser avaliado pela Conitec. A vacina da Janssen, outra também, que o registro é emergencial. Se lograr o registro definitivo, pode ser incorporado pela Conitec. Quanto mais vacinas
que tiverem registro definitivo e que forem incorporadas no Sistema Único de Saúde, isso resulta em uma possibilidade de um preço menor dessas vacinas. Então, todos esses aspectos são analisados. A segurança, a eficácia, a efetividade, a custo-efetividade e o impacto orçamentário. Então, com isso eu quero dizer para vocês que nós já estamos aqui e nenhum brasileiro duvida do nosso Sistema Único de Saúde. Duvidar do Sistema Único de Saúde é duvidar do próprio Brasil e da sua capacidade de assistir a sua população. E o que fizemos hoje é reconhecido no mundo inteiro. A própria Organização Mundial de Saúde tem nos elogiado pela força da nossa campanha nacional de imunização. Eu vou pedir ao Rodrigo Cruz, agradeço ao Rodrigo Cruz pelo período que me substituiu aqui no Ministério, período que eu estava afastado em decorrência da Covid-19, como vocês sabem, e desde o início que assumi aqui o Ministério da Saúde, não só o Rodrigo, como a Rosana e os demais secretários, nós temos trabalhado juntos. O Rodrigo coordena toda essa parte de negociação com as farmacêuticas e tem trazido bastante segurança para todos nós. Rodrigo. Obrigado, ministro. Vou passar alguns slides, basicamente para sistematizar tudo que o ministro já colocou com relação à nossa proposta de planejamento para 2022. O ministro já pontuou, mas é a maior campanha de vacinação da história do Brasil, então o PNI distribui ordinariamente 300 milhões de doses de vacinas, somadas às quase 600 milhões de doses de vacinas distribuídas para o Covid, somam quase 1 bilhão de vacinas a serem distribuídas. E essas 1 bilhão de vacinas fazem a maior campanha de vacinação da história do país. Alguns números que o ministro já trouxe, mas até então mais de 300 milhões de doses distribuídas. Estamos próximos à marca de 250 milhões de doses aplicadas, 150 milhões de doses aplicadas como primeira dose e quase 100 milhões aplicadas como segunda dose. E também perto da marca de 2 milhões de doses aplicadas como dose de reforço. Então, nossa meta, como já pontuado aqui algumas vezes, é finalizar a imunização de todos os brasileiros até o final do ano de 2021. E não só com as 2 doses, mas inclusive reforçando a imunização daqueles grupos que foram selecionados para um reforço de vacina. Bom, então, para esse trabalho de planejamento, a gente fez aqui, em conjunto com os técnicos e os especialistas, enfim, os consultores do Ministério, uma análise de todas as plataformas que estão disponíveis. Então, a gente tem as vacinas mRNA, que apresentaram um bom benefício-risco, apresentam boa eficácia e um bom perfil de segurança, mas também apresentam alguns desafios operacionais. Então, a Pfizer tem uma característica logística específica que é um desafio para o transporte. As vacinas de vetor viral, que são a Janssen e a AstraZeneca, apresentam um risco um pouco maior de eventos adversos, uma vacina um pouco mais reatogênica também, com relação quando comparado com outras vacinas, e também possui uma boa efetividade. E a gente tem as vacinas de vírus inativado, que apresentam um perfil de segurança adequado, porém, e aí lembrando que sempre quando comparado com as outras plataformas, apresenta uma eficácia e uma efetividade boas, adequadas e registrada pela Anvisa, porém, com uma efetividade inferior quando comparado com outras plataformas. Então, as 2 vacinas, como o ministro já apontou, que possuem registro definitivo são AstraZeneca e Pfizer, e as vacinas com autorização para uso emergencial, Coronavac e Janssen. E só trazendo aqui a resolução 475 da Anvisa, que materializa o que o ministro colocou, que fala que a figura da autorização emergencial para medicamentos ou vacinas só fazem jus ou só fazem sentido num ambiente pandêmico. Então, quando se acaba ou quando se decreta o fim da pandemia ou da emergência em saúde pública de importância nacional, a chamada SPIN, então deixa de existir a figura ou deixa de existir a autorização de uso emergencial. O ministro coloca, a gente está num ambiente pandêmico um pouco mais arrefecido e como a gente está falando de um planejamento para 2022, tudo isso deve ser considerado no nosso processo de planejamento.
como o ministro colocou também, diversas são as dúvidas e as respostas não estão claras ainda. A gente precisa avançar. Então, para avançar, a gente conversou com os especialistas e traçamos um cenário. Mas é importante que esse cenário ele possa ser alterado na medida que novas evidências apareçam. É importante que esses contratos tenham a flexibilidade suficiente para poder se adequar a essas novas realidades que, porventura, surjam. Então, aqui são algumas dúvidas que são colocadas e que nos questionam e precisam ser respondidas para que a gente possa fechar o nosso processo de planejamento para o ano de 2022. Então, qual é o público-alvo que a gente vai imunizar em 2022? São só aquelas pessoas que apresentam uma menor resposta imunológica às vacinas, então vão imunizar somente os acima de 60 anos? Acho que essa é uma pergunta. Os imunossuprimidos entram também? Aqueles com comorbidade? Aquelas pessoas, os trabalhadores que têm maior exposição, como todos os trabalhadores e profissionais da área de saúde? A população acima de 12 anos, ela vai ser imunizada novamente, sim ou não? Então, todas essas são dúvidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que precisam ser respondidas para que a gente possa definir essa nova campanha de vacinação. E qual é o esquema de vacinação? A gente vai reforçar a imunização de todo mundo que já tomou vacina, vai ser uma ou serão 2 doses? E quando a gente vai vacinar? 6 meses após a última vacina, 8 meses após a última vacina, e qual vacina, qual plataforma a gente vai usar? Vai ser um esquema heterólogo, que a gente chama, a gente vai trocar a vacina. Então, se no reforço primário ou na campanha primária, né, na original, a pessoa tomou uma vacina, a gente vai recomendar que ela tome outra? Então, todas essas perguntas precisam ser respondidas e hoje o mundo não tem todas essas respostas. Mas, ainda assim, a gente precisa avançar, como o ministro colocou, para garantir vacinas suficientes para poder imunizar toda a população brasileira e garantir que a gente não tenha um crescimento nesse cenário pandêmico. Então, o planejamento, essas perguntas, diversos cenários foram trabalhados, diversos cenários foram formulados, mas esse é o cenário que a gente utiliza para o planejamento de 2022. Então, a gente leva em consideração 2 doses, caso haja uma ampliação do público-alvo na vacinação. Então, a gente está falando aqui dos indivíduos abaixo de 12 anos. Caso a agência reguladora aprove e ateste a segurança dessas vacinas para esse público-alvo, serão disponibilizadas vacinas para poder atender esse público. O público de 18 a 60 anos será imunizado com 1 dose e o público acima de 60 anos, somados ao imunossuprimidos, serão vacinados com 2 doses. E quando serão vacinados? Serão vacinados 6 meses após a imunização completa ou a dose de reforço / adicional. Então, esse é o cenário discutido e esse é o cenário escolhido para o ano de 2022. E vamos vacinar por faixa etária decrescente. Então, nesse primeiro momento, entendeu-se não necessário fazer uso daqueles chamados grupos prioritários. Vamos, então, por idade, respeitando sempre esses prazos mínimos que estão colocados. Detalhando um pouquinho isso tudo, né? Então, possivelmente ampliação do público-alvo, né? Os indivíduos abaixo de 12 anos. A gente tem uma população de 35 milhões de brasileiros. Então, como a gente colocou, seriam 2 doses, atendendo todos aqueles condicionantes, desde que aprovado pela Anvisa, que ateste a segurança desses imunizantes, 70 milhões de doses, e aí tem todas as quantidades de dose para cada um daqueles grupos que foi calculado. A gente considera 10% de perda e a gente considera 10% de reserva técnica a esse total, perfazendo, então, uma estimativa de doses para o ano de 2022 de cerca de 340 milhões de vacinas. Então, esse é o número que a gente trabalha. Como é que a gente vai atingir esse número, né? O ministro já colocou, mas só para rememorar e reforçar esses números. A gente chamou de saldo de doses de 2021. Então, foram contratadas nesse ano cerca de 550 milhões de doses. Dessas, após finalizar a distribuição de doses suficientes para completar a imunização de todos os brasileiros e reforçar a imunização daqueles grupos que já foram selecionados, a gente terá um saldo de 134 milhões de doses. Então, como o ministro colocou, como nova aquisição, estamos já em fase final
de tratativas para aquisição de mais 100 milhões de doses, com uma opção de compra de mais 50 milhões de doses. E aqui entra na missão passada pelo ministro Marcelo Queiroga de possibilitar, caso a gente tenha uma alteração de cenário, caso apareçam novas evidências que determinem a ampliação da vacinação em grupos que originalmente ou no cenário planejado não estão contemplados, a gente tem a possibilidade de acionar mais 50 milhões de doses desse imunizante da Pfizer. E da AstraZeneca, num processo de transferência tecnológica, teríamos a capacidade de produção no primeiro semestre de 120 milhões de doses, isso mesclado com o IFA importado, e para o segundo semestre teríamos a opção de disparar mais 60 milhões de doses. Então, esse cenário faz um investimento garantido pelo governo federal de 11 bilhões de reais para que a gente possa, então, fazer mão e adquirir todas essas vacinas contratadas. E só para reforçar e finalizando aqui, ministro, esse é um planejamento, foi validado com especialistas, essa é a resposta que a gente tem hoje e essa é a estratégia de aquisição de vacinas para 2022. Lembrando que isso está sujeito a alteração devido ao surgimento de novas evidências, mas a mensagem que a gente deixa de tranquilidade para a população é que, caso as evidências mostrem a necessidade de mais vacinas, contratualmente a gente já tem os instrumentos necessários para poder fazer a aquisição dessas doses. Obrigado, ministro. Obrigado, Rodrigo. Só mais algumas informações. As vacinas do COVAX Facility, nós recebemos cerca de 9 milhões, não, Rodrigo? 12 milhões. Nós não estamos contando com essas vacinas para o ano de 2022. Por quê? Porque o COVAX Facility tem tido muita dificuldade em entregar a vacina. O Brasil já distribuiu mais de 301 milhões de doses, como já falei, e o COVAX Facility distribuiu um pouco mais de 300 milhões, 306 ou 308 milhões de doses para o mundo, né? Então, vejam como o Brasil vai bem na campanha de imunização. Outro ponto, o Rodrigo falou aqui, nesse custo de 11 bilhões de reais, e se fala do orçamento de 2022, a grande parte será adquirida em 2021. Não é? Esse contrato da Pfizer inteiro, ele será firmado em 2021. Outro aspecto, que vocês também sabem, o Ministério da Saúde encaminhou para a Agência Nacional de Saúde Suplementar a decisão da Conitec e da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumo Estratégico, SCETI, de incorporar as vacinas. E nós solicitamos que essas vacinas fossem incluídas no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Lamentavelmente, a agência entendeu que não seria o caso, mas o nosso modesto entendimento é divergente em relação a essa posição. E nós vamos insistir para que essas vacinas elas sejam incorporadas na saúde suplementar. Primeiro porque o que é incorporado no SUS, e de acordo com a legislação, quando um beneficiário da saúde suplementar utiliza, tem que ser ressarcido ao SUS. Segundo, porque é vantajoso para as operadoras de plano de saúde. Por quê? Porque ao vacinar os seus beneficiários, naturalmente, menos Covid, menos internações e menos custos, como está aqui de maneira categórica, provado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. Então, eu considero que esse é um assunto que precisa ser revisitado e discutido de uma forma mais técnica pela agência. Nós não interferimos em agência nenhuma, nem na Anvisa, nem na ANS, elas são autônomas, mas isso não quer dizer que nós não façamos as nossas solicitações fundamentadas para que as agências deem as respostas que a sociedade brasileira quer dessas agências. E isso ajudaria o Sistema Único de Saúde, porque nós sabemos as dificuldades orçamentárias que nós temos e nós não temos a necessidade só de atender a população com vacinas. Temos que cuidar da atenção primária, temos que cuidar da atenção especializada à saúde, né? Tem a questão dos pacientes que têm o Covid longo, as síndromes pós-Covid. Tudo isso o Ministério da Saúde tem que dar uma atenção especial.
Rosana, você quer falar? Então, boa tarde, ministro Rodrigo. Agradeço mais uma vez a presença de todos e a oportunidade que nós temos agora de estar, entre aspas, prestando contas para toda a sociedade brasileira. Lembrar que hoje, 8 de outubro, nós estamos quase já no segundo ano do início dessa pandemia, se nós formos lembrar realmente quando que isso se iniciou, e de lá para cá nós aprendemos muito. Porém, ainda, como tudo na ciência, não existem verdades absolutas, existem muitas dúvidas. E quando existem dúvidas, nós que somos responsáveis por fazer um planejamento, como que nós adquirimos, não só em relação aos imunizantes, mas em tudo em relação ao tratamento do próximo ano. Nós temos que juntar, agregar todos os fatores, não apenas o fator econômico, nós já estávamos até discutindo. Hoje nós já sabemos, sim, a eficácia de alguns imunizantes, a efetividade dos imunizantes e qual que é a eficiência que vai englobar não só o custo-benefício, mas como que é essas logísticas em tudo assim. Então, apesar de quase 2 anos de pandemia, para aproximadamente um ano, alguns meses desses imunizantes, muitas dúvidas ainda existem. Foi desafiador fazer esse planejamento, porque nós devemos sim, nós somos um país continental, em todos os cenários que nós analisamos, avaliamos, fizemos todas essas modelagens, sempre com uma prudência e sempre também no radar de que, como a Covid ela tem nos ensinado, não só a emergência dessas variantes, muitos imunizantes, como foi muito bem colocado pelo Dr. Queiroga, esses imunizantes eles foram baseados no vírus nativo de Wuhan. Porém, nós temos a emergência dessas variantes e essas variantes, sim, elas podem interferir na imunização e isso nós temos também que colocar no nosso planejamento e assim foi feito. Porém, ele é preliminar, porém, podem acontecer outras contingências que sejam necessárias que ele possa se mudar. Mas o que nós podemos trazer para toda a população em termos de segurança, que o Ministério da Saúde ele está atento a isso, o Ministério da Saúde sim, ele consegue antever não apenas um cenário, mas múltiplos cenários e fiquem tranquilos, nós conseguiremos sim e a população mostrou o apoio, juntamente com o CONAS e o CONASEMES, as pessoas que aplicaram de fato a vacina lá na ponta, mostrou sim que nós fizemos foi a maior campanha e uma das campanhas mais brilhantes que está a acontecer não só aqui no nosso país, mas no mundo como um todo. Então, eu acho assim, essa tranquilidade tem que ser passada para toda a população, nós teremos os imunizantes, agiremos sempre com prudência, que isso é o normativo em todas as questões de saúde, principalmente saúde pública, e isso será o norteador não só que nos guiou nesse planejamento, mas no decorrer do próximo ano e, com certeza, iremos sim finalizar essa pandemia, ministro?